Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Agentes do Drama. Eu sou a Raquel e tenho comigo a Cláudia. Olá. E o Sousa. Olá. Nós vamos hoje analisar o quarto episódio da segunda season de His Dark Materials, já de seguida. Vamos à música? Então, estão tão entusiasmados com este episódio quanto eu? Estão? Devo estar tanto ou mais entusiasmada com este episódio do que tu, porque eu estou tipo... Oh! Yeah. Tipo, aquelas vozes angélicas que se ouvem na intro. É assim que eu me sinto durante o episódio todo. Oh. Eu adoro este livro, eu adoro esta história, eu adoro esta parte da história e está tudo maravilhoso. Yeah, também curti bué. Está bem parecido com os livrinhos, na minha perspectiva. Os livrinhos, parece aqueles livrinhos pequeninos que as pessoas têm quando são pequenas. E são pequenitos, os que eu tenho são em uma versão pequenita. Pronto, então ficamos se calhar por aqui antes que o Sousa venha com a sua negativa. Sim. Sousa, hoje não podemos deixá-lo falar. Até para a semana! Tchau, beijinhos! Estou a brincar, não desliguem! Vá, Sousa, diz lá o que é que sentiste neste episódio. Não, mas vou já dizer, eu tenho uma crítica. Eu também tenho. Crítica, mas no geral sim, gostei muito. Vá lá, diz lá, Sousa, de tua justiça. Ok, primeiro, porque raio é que decidiram chamar Sousa neste relatório? Eu chamo sempre. Mais ou menos. Eu chamo-te Sousa tipo há 15 anos, mas... Está bem, mas na intro nunca me tinham chamado Sousa, foi a primeira vez. Saiu-me. Obrigado pela crítica. Tudo bem. Pela crítica aqui para toda a gente ouvir. Não é uma crítica, foi só uma pergunta. Bom. As críticas vêm agora. 2. ponto número 2. Para quem me segue no Instagram, já sabe de antemão o que é que eu achei deste episódio. Mas para quem não nos segue habitualmente, também sabe que... Não, como é que é? Para quem não nos segue, não sabe... Espera, estou confuso. Quem não nos segue não sabe que nós não conversamos sobre os episódios antes de começarmos a gravar. Nós, os agentes. Portanto, isto para a Raquel e para a Cláudia vai ser uma surpresa, para vocês não vai. Este episódio... Para mim foi um dos piores episódios da temporada e talvez da série. Dos piores? Ai, que horror! Sim, da temporada seguramente, talvez da série. Neste momento senti a faca subtil dentro de mim a rodar. Tipo, mas foi um episódio, o outro deixou-nos tão ansiosos e este concretizou uma série de coisas. Então, mas vá, começa a criticar. Eu quero críticas concretas, não é só tipo, episódio não gostei, não sei o quê. Eu quero críticas concretas, critica concretamente, mas vou já dizer a minha crítica. Eu vou-te explicar porquê. Critica, mas primeiro critico eu. Sim. Não, porque eu só tenho uma crítica, portanto eu vou despachar já, que é para depois adotar o papel de advogada de defesa. E porque provavelmente porque poderá ser uma das críticas que tu tens. É o xamã que não presta, é o ator que não presta. Não, Raquel, tive um bocadinho essa impressão, mas não ficou registado. A única coisa que eu achei neste episódio, mas vou já aqui dizer, eu não gosto muito de fazer críticas não construtivas. Portanto, eu gosto de fazer críticas e dizer, eu acho que devia ter sido feito assim. E pode ser uma grande palhaçada, porque eu não sou realizadora de séries de televisão, mas ainda assim estou a oferecer uma alternativa, não é? Claro. Infelizmente, eu não tenho uma alternativa e, portanto, e por isso é que consigo estar tão bem e tão resolvida com este episódio. Porque a única crítica que eu tenho, eu não sei se conseguiria fazer melhor. Quer dizer... Há uma coisa óbvia que se pode fazer, mas não sei se daria no contexto da série. Mulher, desenlaça. Então, estou a ficar curiosa, exatamente. Já estou a deixar as pessoas curiosas. Então, o que eu achei neste episódio foi que eles puseram coisas a mais. Por coisas a mais, estou a dizer demasiadas storylines. Nós vimos o Will e a Lyra com a storyline principal da faca. Nós vimos o Lee e o Grumman. Nós vimos a Mary Malone com o Oliver e depois com o computador. Nós vimos as bruxas e nós vimos a Senhora Coulter e o Boreal. E isto foram demasiados
demasiadas coisas diferentes, demasiadas storylines, demasiada coisa a acontecer, e eu acho que torna os 50 minutos de episódio, ou 45, demasiado confusos. E há aqui uma coisa óbvia a fazer, era pegar em 2 ou 3 destas coisas, especialmente as que foram cenas mais pequenas, por exemplo, as bruxas, ou a Senhora Coulter e o Boreal, e arrastar para os episódios à volta. As bruxas podiam ter sido no episódio antes, porque não foi nada que interferisse com a história deste. E a Senhora Coulter e o Boreal, por exemplo, eu teria empurrado para o início do episódio seguinte. Especialmente porque, se não me engano, houve uma dessas cenas que foi tipo, o Will estava com a faca, depois eles cortaram para uma cena dessas que não tinha nada a ver, depois voltámos à cena do Will e da faca, quebrou ali um bocado o espírito, e eu achei que foi só porque eles quiseram pôr demasiada coisa aqui. Em compensação, pronto, como eu estava a dizer, a solução óbvia seria empurrar estas cenas para os outros episódios. No entanto, tenho que admitir que ainda não vi o próximo, mas em relação ao anterior, se calhar se tivessem empurrado alguma destas cenas para lá, a gente tinha dito que aquele tinha tido coisas a mais. E portanto, a verdade é que a história é complexa, a verdade é que nós no livro, se calhar estás 2 capítulos de um lado e depois é que voltas ao outro lado, mas tu tens estas perspectivas todas, e a série não tem 20 episódios. E eu estou cá desconfiada que nós sabemos que a maior parte, que havia um grupo de cenas que faltava filmar e que era do Lord Asriel, nós já falámos disto nesta season, que as cenas do Lord Asriel que ficaram por filmar era quase um episódio focado nele, e que acabaram por remover esse episódio, por não terem essas cenas, resolveram não as gravar por causa da pandemia. E por isso é que só temos 7 episódios. Eu estou desconfiada que o episódio não era 45 minutos de Lord Asriel. E portanto eles tiveram que pegar no resto das cenas e que se calhar eram importantes para fazer a história andar para a frente e para se perceber, e tiveram que ir encaixar aqui e ali. O que fez que alguns episódios ficassem atafolhados como este ficou. Pronto, porque acho que eles podem ter cortado se calhar até algumas cenas mais calmas e daquelas que nos fazem respirar para pôr mais este bocadinho de informação. Porque pronto, se calhar isto estava no 5, mas o que está no 5 estava no 6, o que estava no 6 era do Lord Asriel, tipo, whatever. Pronto, e por isso é que eu digo que, embora exista uma solução óbvia, não sei se haveria maneira de fazer muito melhor. Pronto, era isto que eu queria dizer. Uau, portanto tu encontras o problema e és a verdadeira fã porque depois justificas porque é que fizeram aquela escolha e não podiam ter Rainha feito das outra. desculpas televisivas, minha querida. Espetacular, muito bem. Então e o Sousa? Quais são as críticas do Sousa? O ponto de partida para as coisas das quais não gostei neste episódio é o mesmo da Cláudia. O ponto de partida é o mesmo. Eu tenho uma abordagem um bocadinho diferente, porque é verdade que algumas destas cenas eu preferia ter visto noutro episódio, porque efetivamente a única expressão que me ocorre é dizer que eles tentaram meter o Recio na Rua da Betesga. Muita coisa. Eu acho que nós nunca tivemos tantas subtramas a acontecer num único episódio. Assim de cabeça, eu acho que se forem 7, não estou a exagerar. E acho que o episódio saiu muito prejudicado por isso. Mas só para perceber um bocadinho melhor, vocês gostavam que se tivessem focado só, por exemplo, na cena do Will e da torre? E eventualmente no Lee Scoresby ou outras cenas, ou como é que preferiam? Já vais perceber quais é que eram as cenas como é que eu montaria o episódio, porque eu acho que este episódio tem efetivamente 2 tipos de problemas. Tem um problema que foi uma opção à partida, de colocar muita história no mesmo episódio, e tem uma opção depois das coisas gravadas, tem um outro problema que são as opções de edição. Portanto, eu acho que este episódio peca à entrada e à saída, digamos assim. E ao contrário da Cláudia, que disse há pouco que para ela a solução seria empurrar algumas destas cenas para outros episódios, aliás, empurrá-las todas aquelas que ela sente que estão a mais para outros episódios. Eu faria mais do que isso, porque algumas destas cenas eu acho que foram completamente desnecessárias e eu não teria gostado de as ver em nenhum episódio. E algumas por motivos diferentes. E posso rapidamente dizer-vos
Rapidamente não, dizes com calma, que é para a gente ter tempo de dizer não, isso pode ser mais importante mais à frente. Ok, está bem. Mais do que isso, é que eu até senti falta de algumas coisas. Há uma coisa que ficou aqui na minha cabeça a pensar como é que eles vão resolver esta embrulhada porque não estão a introduzir um determinado tópico. Ok. Só para ver. Então aproveita quando for o momento certo para meteres essa colherada. A primeira cena, podemos começar assim. A primeira cena que... Isto é uma espécie... Hoje é uma espécie de tribunal do drama. E eu estou a fazer a acusação de que este episódio devia ir para a prisão dos episódios. Além das críticas, também disseste que tinhas muitas perguntas. Portanto, se calhar o episódio foi tão atafolhado que não foi esclarecedor. E é possível que haja por aí muitos ouvintes com perguntas também. Portanto, quando aí. estás a falar da mensagem que te mandei e que os ouvintes não sabem que te mandei. Ok. Sim, eu disse que tinha muitas perguntas, mas essencialmente eram coisas, iam ser coisas do género, isto estava ou não nos livros. Ok. Porque efetivamente a sensação de desconexão com este episódio foi tal que me passou pela cabeça em muitos momentos do episódio que isto estava a ser inventado e não estava na história original, ok? Mas vamos começar com o primeiro. Caríssimos elementos do júri, meritíssima juíza, tenho provas para apresentar. Então, que raio é aquela cena... Objection! Não sostenida. Não sostenida. Não sei como é que Parece se que diz. temos numa aula de música. Eles dizem sustained e Eu a sei, outra... eu percebi. Sousa, não sostenida é bemola. Ai, é bemola. É bemola. Muito bem. Vá, desculpa, diz lá, sim. Ok, então, a primeira cena é aquela viagem do Lee Scoresby para, em direção ao Jopari. Eu teria cortado toda a viagem até ele chegar ao Jopari. Nós temos direito a duas cenas, não, temos direito a 3 cenas do Lee Scoresby neste episódio, 3 blocos. Um primeiro em que ele está sozinho com a coelha, outro em que... Opa, é uma lebre, tu até já estás a desrespeitar a bichinha. Um em que ele está sozinho com a lebre, outro em que ele começa sozinho com a lebre e acaba na casa do Jopari, e outro bloco em que estão os dois a vir embora no balão. Eu teria cortado a primeira e a última. Foram completamente, a meu ver, irrelevantes, não serviram para nada a não ser para gastar tempo e para revelar que o Lin-Manuel Miranda, afinal de contas, não é assim tão bom ator quanto isso. É deprimente assisti-lo a fazer carinhas e a fazer o acting quando está sozinho na barcola com a coelha. Com a lebre, desculpa. Mas tenho um outro problema de uma dimensão diferente com a cena do meio, com o bloco do meio. Isto porquê? Porque nós, quando estamos a ler o livro... Posso adivinhar? Podes. É o anel. Não. Qual anel? Qual a saber do anel? Nem Pensava sei que de era quem o estás a anel. falar. Tá O meu problema é que, quando nós estamos a ler o livro, o mistério de quem é que é o Stanislaus Grumman e quem é que é o Jopari, o momento em que tu descobres que o Jopari é o John Perry, pai do Will, é um momento absolutamente chocante, brutal, por causa da cena de lhe chamarem Jopari e ele dizer sim, eu chamo-me Jopari, mas esse não é o meu nome original, isto foi aquilo que as pessoas desta zona me começaram a chamar porque o meu nome original é mesmo John Perry. Pam, pam, pam. E toda essa revelação foi completamente por água abaixo a partir do momento em que nós já há não sei quantos episódios que vimos a cara do pai do Will e, portanto, quando chegamos a este episódio, assim que filmam o ator, nós já sabemos quem é que é. Não há impacto. Parece que esta série se esqueceu que é uma série de televisão e não é só uma adaptação, capítulo por capítulo, do livro. É um mídia. Neste episódio, parece que se esqueceu disso. Parece que se esqueceram. Nós nunca deveríamos ter visto o ator que faz de pai do Will antes desta cena, e deveria ter sido, durante esta cena, a revelação de que ele era o pai do Will, mas no momento certo, não no início da cena.
Porque a ideia do personagem do Grumman e da relação do Lee Scoresby com ele é que, tanto quanto sabemos, quando o Lee vai ter com ele está a ir ter com o Stanislaus Grumman. Portanto, é suposto ser impactante a revelação de que, afinal, já depois deles começarem a conversar, afinal aquela pessoa não só é efetivamente o Grumman, como é o pai do Will. E essa revelação esvaiu-se completamente assim que tu olhas para a cara do ator. É que ainda por cima, se ao menos não tivessem posto o ator no Previously, tu até podias dizer, estão a jogar um bocadinho com uma ligeira falta de atenção do espectador, mas as pistas estavam todas lá, já tínhamos visto aquela cara. Mas não, é tipo, durante o Previously eles garantem que tu, assim que meteres os olhos naquele ator, vais saber que ele é o pai do Will. E portanto, o valor de toda esta cena, o valor da viagem do Lee perde-se, porque o valor é só esse. O valor desta fase inicial da história entre o Lee e o Stanislaus Grumman, Joe Paris, John Perry, pai do Will, o valor disto é a surpresa, é a revelação. E, portanto, eles conseguiram matar uma cena inteira e ainda por cima obrigaram-nos a olhar para o cadáver dessa cena em mais 2 blocos durante este episódio. Este é o meu primeiro problema, vamos discuti-lo. Deixa-me só dizer, eu concordo completamente contigo, acho que estragaram completamente o momento e acresce isso tudo que tu disseste, que eu acho também que a escolha do ator foi péssima. Eu acho que é um péssimo ator. Eu estava ali a olhar para alguém sem conteúdo nenhum, só alguém que fixou falas e está a debitá-las, está a mandá-las cá para fora, E sim, e estas duas coisas vêm estragar imenso. Esta era a crítica que eu tinha também, não a parte de estragarem um bocado esse momento, ia falar mais na questão do ator, mas concordando contigo sim, e acrescentando esta questão que para mim foi também que grande porcaria. Sabes o que é que acho que aconteceu? Como estamos em pandemia, o ator não podia sair de casa, então fez só uma videochamada e os gajos por computador pegaram na cara dele. Exato. E espetaram a cara dele num duplo qualquer. Sim, é um bocado essa sensação que dá, sim. Eu concordo contigo, acho... aliás, eu não vi o Previously, porque no meu episódio não aparece, mas faltou-me até o momento em que ele diz que se chama John Perry, porque ele diz, sim, chamam-me Joe Paris, e depois às tantas está a dizer que deixou o filho e a mulher e mais não sei o quê. E eu tipo, já é suposto as pessoas perceberem e não perceberem, não perceber ainda nada. Não era suposto perceberem, se calhar é só tipo lançar não, então, mas se reconheces o problema a cara, é que tu reconheces tipo... a cara e portanto acabas por descobrir por aí. Mas o que eu acho... Sim, é imediato, não há escapatória. Sim. E concordo também com o Raquel, também não gostei particularmente do ator, mas pronto. Mas, Rainha das Desculpas Televisivas, eu acho que pode ter sido um bocadinho... Muita gente que está a ver esta série já conhece a história, ok? E depois há alguns que não conhecem e que estão a ver só a série. Ainda assim, gera-se muita coisa nas redes sociais. Nós sabíamos que era um ator que ia fazer John Perry tipo desde maio. Desde que eles castam os atores dos personagens importantes, tu sabes quem é. Sim. Saíram outdoors deste personagem. Certo. Tipo, desde junho a julho. Tipo outdoors gigantes. Sim. Eu acho que eles não tiveram sequer a pretensão que alguém chegasse à série sem saber que personagem era aquele. Então desculpa lá, mas é precisamente por isso que eu digo que se esqueceram que estão a fazer uma série de televisão. Está bem, mas então aí já se esqueceram há muito tempo. Eu acho que eles não estavam à espera que fosse surpresa para ninguém, porque a maior parte das pessoas conhece a história e já sabia, e os outros iam perceber rapidamente por contexto e por spoilers, porque estão expostos à história. Eu penso que podes estar a perder um bocadinho de perspectiva do que é o espectador comum, Cláudia. A maior parte das pessoas não são nós. A maior parte das pessoas não anda em cima dos spoilers e das notícias e de quem é que foi castado, de todos os milhões de pessoas que assistem a esta série. Eu duvido bastante que a não ser uma pequena percentagem conhecesse os livros
e, para além de conhecer os livros, se desse ao trabalho de ir pesquisar os spoilers e tudo mais. Quem conhece os livros, conhece a história, sabe que o personagem vem aí e sabia qual é que era a relação que ele tinha com o Will. Tudo muito certo. Mas eu acho que a esmagadora maioria dos mas é uma opinião, não tenho nada para comprová-la. Portanto, podes objetar enquanto advogado de defesa. Mas acho que essa não é uma questão. Acho que eles é que perderam um bocadinho de vista o que é que estão possível. a fazer. E para mim deixaram cair a bola totalmente com... É que ainda por cima esta storyline já era confusa. Era uma coisa que foi a parte da trama, a subtrama mais confusa desde o início da série. É a única que eu volto e meio nos nossos relatórios, volto aqui e pergunto sempre meninas, por favor, mas acabaram por te responder a uma pergunta que fizeste na última gravação, no último episódio, que era, mas esta questão dele ir atrás do Grumman não é super posta, tipo assim, do nada. E acabam por responder um bocadinho essa questão, não é? Porque ele é um xamã e acabou por aliciá-lo ali através de um objeto. Não é? Porque curiosamente até acabaram por conseguir... Não é curiosamente, é porque também acaba por estar bem feito e a história está bem feita e acabam por conseguir reproduzi-la bem e acabaram por responder a essa questão. Foi uma falha, sim, foi uma falha não darem ênfase à forma como contaram esta parte da história Grumman. E lá está, acho que foi uma falha na sala dos argumentistas quando decidiram escrevê-la desta maneira, escrever este episódio desta maneira ou escrever a temporada desta maneira, mas acho que depois, quando perceberam o que é que tinham nas mãos, volta a ser uma falha, diferente, mas volta a ser uma falha na sala de edição, porque com estas cenas que eles tinham, eles podiam ter editado o episódio de modo a que fosse chocante e impactante o momento em que pela primeira vez o Lee mete os olhos no John Perry. Bastava que estivéssemos a ver uma cena rápida, intercalada entre o Lee a chegar à cabana e o Will a conversar com a Lyra sobre o pai dele. E no momento em que o Will diz, porque o meu pai e as cartas, uma treta qualquer sobre isso, e o meu pai está desaparecido, mas eu acho que ele ainda está vivo, e por justa posição, imediatamente a seguir, levavas com o Lee a chegar à cabana e vias então aquela pessoa e fazia-se tu clique. Estás a ver? Sim, e era impactante. A dizer, sim. E então compensava o investimento desta subtrama, porque tu sentias coisas, sentias a reviravolta, sentias a surpresa e não sentiste absolutamente nada. Foi completamente desperdiçado e toda a confusão que foi criada em torno do Grumman neste momento é só uma confusão sem propósito. Eu percebo totalmente o que estás a dizer e portanto estou só aqui a magicar o que é que poderá ter levado a isto. Será que foi cortes, tipo a posteriori? Tipo, imagina, o diálogo tinha uma parte em que ou tinha uma cena gravada em que se fazia assim uma revelação mais chocante. Por algum motivo, como tiveram que enfiar bué coisas para este episódio, acabaram por tirar essa parte e depois quando tiraram essa parte disseram, isto agora vai ser bué confuso, mete no Previously que assim as pessoas lembram-se. Estás a perceber? Tipo, um afterthought. Sim. E depois assim um bocado em cima de joelho. Sim, acho que pode ter sido alguma uma mistura das duas coisas. Sim, acho que isso pode ajudar a explicar. E é uma pena, porque é uma série que até agora tem tido uma qualidade do caraças em todos os sentidos. Das opções criativas que se tomam, das escolhas de edição, das escolhas de realização. Os atores são muito bons na sua maioria e pronto, e eles aqui foi tipo a tempestade perfeita de merda, foi tipo um furacão de caca. Juntaram-se os ventos todos e fizeram aqui um tornado da bosta. Foi o xamã que trouxe esses ventos e estragou tudo. Ouçam lá, mas não foi só coisas más, também houve coisas boas. A cena da torre, que vocês acharam? E do Will a conseguir a faca e do... Espera, vamos ver o resto das críticas do Sousa que ele tem. Não, mas acho que isto parece-me bem, deixar a Raquelzinha fazer isto. Isto parece-me bem para ir compensando coisas más com coisas boas. Mas ir só marcar aqui o score, está 1-0 para o Sousa. E 0 para Is Dark Materials, atenção. Vamos registar o score até ao fim e ver quem ganha. Okay, muito bem, muito bem. Em relação à Torre dos Anjos, gostei
Gostei que a torre não tivesse entrada e que eles tivessem que ir a uma porta extra para entrar por baixo da torre. Achei curioso. Achei que qualquer outra série, qualquer outra história, eu não me lembro se era assim nos livros ou não, mas não era? Não, nos livros tens tipo uma porta de entrada. Okay. Eles andam efetivamente à volta da rua, mas é só a ver-se alguma entrada das traseiras, alguma janela, mas depois é tudo bem alto e é tipo, não, temos que entrar pela porta e entram pela porta principal, que está tipo na entrada ou assim das escadas. Okay. Foi uma ideia da gira, essa da porta está escondida. A ideia está engraçada, porque há qualquer coisa de simbólico de se tu queres transcender, se tu queres ascender, antes assim, se tu queres ascender, às vezes tens que te enterrar primeiro para depois poderes submergir. E há qualquer coisa de simbólico nesta ideia de que tu tens que descer para subir. E achei isso tematicamente, simbolicamente, achei isso bonito e curioso. E portanto, sim, essa ideia para a Torre dos Anjos estava no ponto. Depois, a partir do momento em que eles entram, começa a vir tudo por ali abaixo. Então, olha, vamos dar agora a palavra à Cláudia. Cláudia, fala por favor sobre... Estou a brincar, não, sim. Foi por ali abaixo porquê? Porque quem é aquele antagonista? É suposto eu ter medo de um antagonista que não conheço? Aquela criança? Ok. Eu estou... criança? A que estava com a faca lá em cima, na torre? A que não estava com a faca lá em cima, a que aparentemente os estava a seguir, que é uma coisa que só percebemos quando eles entram na torre e sobem o primeiro lance de escadas. Há um shot a seguir do outro miúdo que afinal estava a segui-los e é tipo, e só descobres que ele os estava a seguir quando eles já entraram na torre. Ele não estava a seguir, ele estava na torre. Ele estava na torre, ok. Sim. Pronto, lá está, é tipo, achei confuso e achei que era desnecessária a introdução de um antagonista e se calhar, para a Cláudia não dizer porque eu só faço críticas e não ofereço alternativas, se calhar em vez de vermos espectros aleatórios que não jogam papel absolutamente nenhum na história, a não ser o facto de que existem e são uma ameaça para personagens que não nos interessam, em vez de gastarmos tempo a ver os espectros a perseguirem a Lyra e o Will por Chitagase, poderíamos ter visto esse miúdo a persegui-los. Se calhar já... Mas o miúdo não estava a persegui-los, tu estás a ver o miúdo na torre há 3 episódios. Ouve-me, é isso que eu estou a dizer. Se calhar, se tivessem gasto mais 15 segundos deste miúdo, talvez até num episódio anterior, a mostrar que existe alguém que está de olho neles, isso teria sido mais interessante, em vez de gastarem esse tempo com espectros que não servem para nada. Não, é porque esse miúdo tinha que estar lá em cima mesmo, não é? Esse miúdo faz parte da história. Ele estava na torre e nós estamos a vê-lo há 3 episódios na torre. Era o miúdo que estávamos a ver na torre? É que eu achava que quem estávamos a ver na torre era o velhote. Não, o velhote foi amarrado pelo miúdo. Ficou confuso, mas ok. Então, o miúdo, que eu acho que essa parte foi suficientemente perceptível neste episódio. O miúdo era ele já é tipo adolescente, porque ele já é apanhado pelos espectros, e era um que a Angélica falou, já na primeira vez que a vimos. Sim. Ele foi à torre à procura da faca, amarrou o velho, conseguiu a faca e estava lá na torre com a faca. E nós temos-los vistos nas sombras de cada vez que eles olham para a torre e que dizem está ali uma pessoa. Ok. Não ficou de todo claro para mim que era esse miúdo. E o miúdo não saiu da torre. O miúdo estava na torre, estava com a faca e quando eles entraram, eles é que não o viram e continuaram a subir até encontrar o velho e ele aí foi atrás deles. E o velho avisou, é que está um miúdo ali, qualquer coisa do género, que me tirou a faca. Pronto. E esta luta tinha mesmo efetivamente que acontecer, porque é a forma do Will conquistar a faca e se perceber que ele é o novo dono dela, não é? Tudo bem. Achei só que a introdução deste antagonista foi muito confusa. Acho que faltou uma cena em que eles passam por ele e o veem, ele está supostamente... Porque nos livros o que acontece, eles estão a subir a torre e num dos andares do meio, está lá ele numa sala e eles veem-no, mas ele não os vê a eles.
eles veem-no com a faca, que eles até descrevem com ele, parece que está a dançar. Pois é. Ele está com a faca no ar porque está a tentar cortar com a faca, mas ele não sabe, ele não é o portador e portanto não consegue. E então está só tipo assim a dar com a faca no ar como se estivesse a esgrimar. E depois eles continuam a subir, encontram o velho e entretanto com o barulho é que o rapaz ouve e sobe e vai lá e dá-se a luta. Pronto. Okay. Eu acho que a luta estava muito fixe. Curta a cena do Will não, da faca primeiro cortar aqueles anjinhos que eram de uma matéria tipo super forte, para se perceber que a faca corta super bem e com facilidade, e depois os dedos do Will a desaparecer. Acho que a luta estava a giro, o Will quase a cair lá em baixo e aquela confusão toda, a Lyra a tentar ajudar e a não conseguir e pronto, acho que a cena ficou toda muito bem conseguida. Sim, isso foi giro, sim. Essa parte foi engraçada. Mas, ainda em relação à Torre dos Anjos, depois do... Bem, a cena em que depois o velhote está a ensinar a mexer com a faca. Essa cena foi fixe. E eu não sei se no livro é tão rápido, mas efetivamente eu tive o pensamento... bem, este miúdo deve ter nascido para isto, porque ao fim de 5 meses, à segunda tentativa, já está a conseguir abrir janelas e fechar janelas. Ele no livro passam a ideia de que ele tem alguma dificuldade em conseguir, está super, não é, Cláudia? Está super com dificuldade em concentrar-se, em perceber o que é que tem que fazer para abrir e conseguir abrir as janelas. No livro passa essa mensagem. Demora um bocadinho mais, eles passam a mensagem de que ele realmente fica frustrado porque não está a conseguir e não sei o quê, mas em termos temporais... Há de ser mais ou menos a mesma coisa, não é? É mais ou menos a mesma coisa, até porque na parte em que eles fizeram um corte e mudaram de cena, que me irritou um bocadinho, eles passaram da torre, de lá de cima, cá para baixo. E eu acho que isso foi também para dar a entender, se calhar ainda tiveram ali um bocado a tentar e não sei o quê, e depois tipo, vamos mudar de ambiente. Portanto, acho que foi um bocadinho também para percebermos que passou ali, se calhar... meia hora ou 1 hora. O que interessa é, nos livros também não demorou 3 dias. Ok, tipo, sim. Ele foi lá, buscou a faca, aprendeu, foi-se embora. Mas pronto, era o destino dele e portanto teria que ser assim. O velhote até comenta que isto é... Não, e aprendeu a primeira parte, não é? Porque tal como o teómetro e como tudo, vai ser preciso experiência para aperfeiçoar, mas se calhar aquela primeira parte que é agora necessária para aprender, ok, ele conseguiu, está apto a abrir, está apto a fechar. Agora há outras questões, não é? E a Lyra também ajuda muito, porque entre o velhote que sabia utilizar a faca e portanto conhece o estado de espírito necessário e a Lyra que utiliza o mesmo estado de espírito para ler o teómetro, eles conseguem dar-lhe os conselhos suficientes para como é que ele se deve colocar nesse estado de espírito para conseguir chegar lá. E, portanto... eu gostei muito da cena da Lyra com o Will. E o facto de ser ela que o consegue tranquilizar, acalmar e consegue ela própria dar-lhe um bocadinho da sua experiência para que ele possa usar isso como ferramenta no desafio perante o qual está. E aliás, o velhote chama de sábia, não é? Identificar como sábia. Adorei esse momento porque foi para mim uma inversão de papéis. Se me perguntassem até ao episódio anterior qual deles é que é o sábio, qual deles é que é o corajoso, eu teria dito ao contrário. Mas efetivamente neste episódio a dimensão de coragem do Will vem muito mais ao de cima, mais do que a sabedoria calada, e a dimensão de sabedoria vem muito mais ao de cima na Lyra do que aquela bravura rápida e impensada. E achei isso engraçado, essa ligeira troca de papéis ou o crescimento de cada um deles para um estado mais completo. Achei isso muito engraçado e achei curioso, e ainda bem que a série salientou isso, porque caso contrário se calhar não me teria batido. Não, mas e ainda bem que a série está a pôr tão mal o Will, ou o Will está a representar tão mal o papel dele, porque eu acho que ele já devia ter deixado de transparecer que ele é um tipo corajoso e determinado, ao contrário do que tem vindo a acontecer até agora, na minha opinião. E curtiram a cena do Demon da Lyra tipo a tocar no Will e de repente a Lyra, ai,
Pan, o que é que estás a fazer? Sim. Sim. Mostra Sim. intimidade, não é? Sim, Mostra sim. tipo, Sim. isto não devia estar a acontecer. Mostra uma intimidade um bocadinho inconsciente. Uhum. Sim, sim. Nem sim. ela própria estava. Tem noção, não é? tipo. Sim. Yeah. E é daquelas coisas que é tipo, ok, se no mundo da Lyra houvesse um Will com um Demon ele próprio, se calhar o Pan já teria tido aquele tipo de interação com o Demon do Will, se calhar até mais cedo. Portanto, fica um bocadinho no ar o que é que está na raiz daquela interação ali. Se é porque é que aquilo é surpreendente para a Lyra? Se é apenas porque é a primeira vez que o Pan está a querer ser íntimo com outra criatura, ou se é por o Will não ter um Demon e portanto o Pan estar a tocar noutra pessoa. Eu acho que é mais a questão da pessoa, não é? Dá-me a sensação, porque até agora nós não vemos demons a tocar nas outras pessoas, não é? Parece que é quase um tocar numa zona Raquel, íntima sim, tua, não é? Eu sei, e isso é o que ela diz. Isso é o que ela diz. Por um lado, eu acho que por um lado é a parte direta de tipo aquilo, tipo, ela leva assim um abanão, tipo, isto não devia estar a acontecer, não é? Mas por outro lado é a percepção dela e quando ela percebe porque é que está a acontecer. E temos outra cena brutal, minúscula mas brutal, quando ela lhe vai levar as toalhas e diz não te preocupes, eu estou de costas, e o Pan vira-se. E o Pan olha, grande Eu coisa que sim. Sim. Não, eu acho que sim, é que a sensação que dá é que estão a tocar. É que há uma zona íntima de alguém onde não é suposto tocar e que está a ser tocada, não é? E que só algumas pessoas é que supostamente têm esse direito, não é? Não o comum dos mortais, não é? Essa ideia que passa. E o Pan é um cusco. Eu acho que o bolo principal dessa cena é para ser lido dessa maneira, mas acho que também é suposto começarmos a ler a cena mais de uma forma metafórica, em função realmente do interesse que um ser humano que está a entrar na puberdade começa a ter por outro ser humano. Exatamente. E isso é um ponto de história muito delicado. E eu acho que houve outro momento neste episódio sobre isso, mas não do ponto de vista da Lyra, mas sim do ponto de vista do Will. Quando, a dado momento, não me lembro em que parte foi, porque este episódio foi uma shitstorm tão grande que eu não me lembro quando é que isso aconteceu. Mas há um momento em que o Will está a correr de um lado para o outro e aparece um espectro. Mas o Will não vê a totalidade do espectro, vê só um outline, vê só assim uma qualquer coisa translúcida. Porquê? Porque as crianças não veem, os adultos veem e há um período de transição onde o Will está. Exatamente. Sabes Sim, também que reparei eu nisso. feita parvo, eu achei que ele estava a ver porque estava com a faca. Pode ter sido isso. Não, mas acho que não, até porque nós desde o início Não, sabemos mas isso que o Will faz está a imenso chegar sentido. a essa altura, não é? Está a crescer, os miúdos chegam a dizer que ele está perto disso, não é? Sim, pois para ele ter cuidado, está perto disso, portanto eu acho que é mais a cena mais do que a faca, acho que é essa eu concordo, questão. isso faz bem sentido, mas eu quando vi pensei, Na faca, olha, sim. ele agora com a faca consegue ver os espectros. Conseguem matá-los. Olha, eu achei que não, achei que era outra coisa. Não, mas agora eu concordo contigo, acho que ok, tens toda a razão. Contudo, para mim, a subtrama Torre dos Anjos não acaba nas cenas fantásticas de interação entre o Will e a Lyra. Ela continua com a morte de dois personagens que me consumiram 3 minutos do episódio de forma absolutamente desnecessária. Mas morreram 2. Sim, morre o Paradisi de forma. É tipo. Não percebi nada daquilo, ele matou-se para que os espectros não o comessem. Então ele ficou sem a faca, não é? E como ficou sem a Sim. faca, ele disse: olha, vocês vão-se embora que eu quero morrer tipo com privacidade. E tomam uma espécie de. Toma uma espécie de veneno para não ser atacado pelos espectros. Pois, isso é muito divertido, mas suscita-me a questão: porquê? Porquê é que ele não pegou nele e basou dali? Porquê é que se deu à morte daquela maneira?
claramente não é fácil, não é? Tipo, a cidade, ninguém está a conseguir fugir aos espectros. Pois o homem é velho. pá, só menos agora a faca estivesse nas mãos de alguém com mais energia do que o velhote que conseguisse matar os espectros, pá. Às tantas, o velhote já sentiu que chegou Exato. o fim dele, que a missão dele estava cumprida. Provavelmente ter a faca dá a ideia de que ter a faca é uma missão pesada, é uma missão muito difícil. E então E é eu uma acho que missão dá a por si ideia só. de que ele já chegou a um ponto em que já não conseguia continuar. A missão dele era ser o cuidador da faca até aparecer o próximo. Mas E vocês neste momento- embebedaram-se com licor de argumentismo ou quê? Porquê? Não, Porque é essa a história. Porque na cabeça de um autor, quando um personagem já não serve para nada, esse personagem morre. E quando um personagem está mal escrito, esse personagem mata-se. Porque a missão dele acabou. Isso não é nada realista, mesmo em mundos de fantasia. Assim, esta série também é para os fãs e este capítulo deste senhor a falecer assim acontece, não é? Eu acho que eles quiseram passar essa parte da história que é assim mesmo que acontece. Eu acho que tem mesmo a ver com isso, que é um personagem cuja missão era tão pesada, ok, chegou ao fim, a faca foi passada, pá, chegou a minha altura. Exato. Portanto, vocês estão-me a dizer que o Philip Pullman escreveu nos livros originais, eu não me lembro, mas escreveu nos livros originais toda uma cena em que o Paradisi bebe veneno e se mata para que os espectros não o apanhem. Sim, não vês essa cena, mas ele diz... Espera, não vês essa cena? Há mais então diálogo. Como é que sabes? Não, há mais diálogo. Ele diz ao Will e à Lyra, ele diz assim, vão-se embora que eu agora vou ali buscar veneno. E ela, então mas vais-te matar? E ele, sim, deve estar à espera que eu vou fazer com que os espectros me apanhem. Ok, portanto o Philip Pullman escreve o personagem dessa maneira, mal, a meu ver, e passados 20 anos insiste. Portanto, tudo ou nada, é o dobro ou nada. Tu esqueceste de comer chocolate antes de ver este episódio, Sousa. É verdade, esqueceste não, de comer não como um chocolatinho há uns dias. Pode ser. Sousa, calma. Houve aquilo que estás a dizer. Portanto, o Philip Pullman escreve o personagem mal, na tua opinião. Na minha opinião, claro. Pronto. Se calhar é na tua opinião e não é na dele, e não é na de muita gente. Por exemplo, eu não acho, e acho que posso assumir que a Raquel não acha, também porque não, ela tem estado a dizer. E portanto, como ambas achamos que o personagem não está mal escrito nos livros, gostámos muito de ver a cena fiel aos livros na série. Okay, até porque o ator acho que está brutal. Eu gostei imenso do ator a tá representar o ator é fixe, sim, o ator é não fixe. é? Sim. Acho que ele representou muito bem o papel pequenino. Efetivamente, acho que é até para passar precisamente essa mensagem. Era a missão dele acabou e portanto ele já não tem outro propósito de vida. Aquilo era a missão dele. Pronto, está bem. Aquilo que tu dizes não tem outro propósito de vida, eu digo não tem outro propósito de história. E foi só por isso que o personagem morreu. E acho que isso é escrita preguiçosa, mas pronto, é a minha opinião. E também ficaram muito satisfeitos, já gostaram muito da morte do velho, também ficaram muito satisfeitas com a morte da criança. Para começar, não era uma criança, é suposto ele já ser um adulto. Um adolescente. Apesar de adulto, o ator, sim. pronto, whatever. E supostamente ele não morreu. Não morreu porque ficou só sem alma. Sim. Ok, está bem. Mas acharam isso interessante? Então é que eu não achei. Não querias concretizar, não gostarias de ver concretizada a história do miúdo? Não. Eu estou completamente a borrifar para aquele personagem. Eu já me estava a borrifar quando ele foi introduzido, não sabia de onde é que ele vinha. E, para mim, não, a sério, eu tive o episódio todo, efetivamente eu tive o episódio todo, fui num crescendo de embirração, tenho que confessar, é o que é. Pois, estamos a reparar. Fui num crescendo de embirração e chegou ali um momento em que eu pensei que outra coisa horrorosa é que eles vão fazer e eles decidem acabar-me o episódio com a morte de um personagem que é completamente irrelevante. O miúdo faz parte, não é irrelevante, então foi ele que lutou contra o Will. Sem este personagem, o Will não ganhava a faca, não tinha oportunidade de ganhar a faca porque tem que ser através de um combate, pelo que se percebeu. Porque até porque o velho diz... Raquel, sei o capanga que vai à casa do Will para lhe roubar as cartas, o Will não está onde está, contudo não me interessa ver onde é que esse capanga está agora. Calma, Sousa, não, eu acho que há aqui duas coisas, há aqui duas mensagens que são passadas em toda esta storyline da Torre dos Anjos e que são passadas no livro e são fielmente retratadas na série. Uma delas é a necessidade de lutar pela faca. Ok, tudo bem. O que faz com que o personagem do Túlio, é esse o nome dele, tenha um propósito na história. E outra delas é
o impacto real, tu ainda não tinhas visto os espectros a atuar. Não tinhas, tu ouviste falar o que é que eles faziam. Não tinhas visto? Então, tu viste o início deste episódio? Tens cenas novas dos espectros a atacarem as pessoas para te transmitir precisamente essa ideia. Sim, mas ainda não tinhas visto atacar alguém que conhecias, e tu desde o início da história que tu sabes que está um miúdo ali, que é o irmão das outras miudinhas que eles encontram, ok, é com ele que o Will luta, eu acho que ele merecia um desfecho, percebeu o que é que aconteceu a este miúdo, então ele agora não é fugiu só para uma questão de onde? desfecho, tu precisas de perceber o impacto. Para começar, não é um espectro nem 2, nem 100, são aos milhares. E aí se eles passam essa informação no início... já agora só corrigir uma coisa que eu disse há uns relatórios atrás, que eu disse que achava que a cidade não tinha espectros, só vieram depois. A cidade já tinha, okay. Mas eram poucos e portanto eles conseguiam lidar com eles. Como? Tinham lá o homenzinho da faca. Ok. Tipo, se eles viessem eles fugiam, tipo, não sei, havia ali maneiras. Mas um bocado por isso é que, porque eu depois mais à frente é que li uma parte da história em que eles explicam isso melhor, também um bocado por isso é que aquela sensação daquela arquitetura que constroem coisas em cima de coisas é explicada precisamente por isso, ou seja, aquela sociedade nunca teve um sentimento de segurança. Ok, que interessante. Porque a qualquer altura pode ser apanhado por um espectro, estás a ver? Então as casas estão todas ligadas e são labirínticas, que é para terem poucas entradas, digamos assim. E é suficiente, mas é suficientemente gerível para as pessoas continuarem a ter a vida delas, a ter filhos e por aí fora. Sim. Pronto. No entanto, quando o Azrael fez aquela coisa de abrir os mundos, a situação ficou incomportável. Sim, entraram tipo milhares e milhares e milhares. Okay. Portanto, aquilo não é tipo uma pessoa com uma faca que consegue dar cabo daquilo. Tipo, é absolutamente impossível. E eu acho que é um bocadinho para percebermos... É para perceberes um bocadinho a inevitabilidade do que está a acontecer. Não há como evitar, não há maneira. O velho não ia sobreviver àquilo. Não há, o mundo está cheio de... Não é só a cidade, aquele mundo está cheio de espectros. Portanto, a menos que o velho fosse com o Will para o Oxford dele, não havia maneira. E tipo, porque é que o velho que viveu ali a vida toda naquela torre, se calhar também não quer. Ok. O rapaz tentou fugir, mas não dá para fugir. Ok. E eventualmente foi apanhado. E isso tem que te cair. Tem que cair às pessoas, tem que te cair a ficha do que é que os espectros fazem e não há maneira. Podes fugir, mas não te podes esconder. É tipo, não há maneira. E por isso foi necessário vermos estes dois personagens a morrer. O velho escolheu e disse tipo, ok, vai ser inevitável que os espectros me vão apanhar. Eu não quero ter esse tipo de existência e por isso vou-me matar. O rapaz tentou fugir e não conseguiu. O que mais sabedoria dá à decisão do velho. Ok, eu começo a achar... ouvi a tua explicação, aliás, a vossa explicação, e depois dela consigo perceber o valor de algumas cenas de outra maneira. Contudo, tenho que colocar a questão de porque é que é preciso a vossa explicação para eu perceber essa cena. É porque eu sou palerma, ou é porque há um problema com a série, ou é uma mistura dos dois? É que, efetivamente, por exemplo, a Raquel disse uma coisa ainda agora que me fez colocar uma cena de há 2 episódios atrás em perspectiva, quando disse não, porque ele é o irmão das miúdas e as miúdas já tinham falado do irmão. E é tipo, então eu lembrei-me de uma cena que aconteceu há 2 episódios em que o Will se encontra sozinho com uma chavaleca lá em Citagaz e ela está fixada a olhar para a torre. Ok, agora eu percebo porque é que ela estava fixada a olhar para a torre. Estava lá o irmão dela. Mais do que isso, é possível que ainda vejamos mais à frente, porque agora neste momento, supostamente por culpa do Will, o irmão dela não morreu, mas é como se tivesse morrido. É possível que vejamos consequências disso mais à frente. Das duas uma, ou está realmente mal passada a mensagem, ou então ainda está em aberto para realmente depois mais tarde se perceber. Sim, acho que ainda vai encaixar. Acho que ainda está cru. Eu neste momento acho que estamos a 3 episódios do fim. Não há justificação
para estar tão mal explicado. Porque nós vimos as miúdas, era uma questão de focarem o texto nos elementos certos. Nós já tínhamos visto as miúdas no primeiro episódio, era logo de referir que existia um irmão, mesmo que não fosse para dizer que ele estava na torre. Na cena em que a chavala está a olhar pela janela e a ver o outro na torre, era de fazer uma referência ao irmão naquele momento, mesmo que não ficasse absolutamente claro, deixar no ar a possibilidade de que aquela pessoa que estava na torre era o irmão dela, para que depois, para que nós, o espectador, começássemos a construir uma ideia daquele personagem, para que quando ele aparece neste episódio e vai atrás deles dentro da torre, alguma parte de nós fizesse eu sei quem é esta criatura, este é provavelmente o irmão da não sei quantas, da Terezinha ou da Clarinha, não lembro qual delas é que era, este é o bacana das que duas, a Terezinha... ok. Exato. Este é o irmão da Terezinha e da Clarinha que uma delas estava a ver pela janela. Eu sei quem é esta pessoa, portanto, eu sei onde é que estou confortável com estes personagens e posso descansar. E nada disso aconteceu. Todas essas cenas foram muito mal escritas, a meu ver. A mensagem não foi passada e depois a morte do puto para mim foi só mas porquê? Eu agora consigo perceber, porque efetivamente, se pensar no assunto, se calhar era preciso um bocadinho, eu não senti a necessidade de ver a inescapabilidade dos espectros, porque já tínhamos visto a cena no início do episódio e eu pensei que era para isso que essa cena servia. Portanto, para mim, eu estava confortável com esse cenário e não precisava nada de ter visto este miúdo a morrer, especialmente porque foi filmado como se fosse relevante e não é. Mas se calhar ainda vai ser. Como se fosse relevante o miúdo em si. Sim, se calhar vai ser. Pronto, se calhar vai ser. Admito que possa tu estavas a perguntar se a série está mal feita ou se é da tua perspectiva. Acho que é um bocadinho uma mistura dos dois. Mais uma vez. Gostaste como ela Gostei. retraduziu, em vez de dizer porque tu és parvo, retraduziu para é uma questão da tua perspectiva. Olha, é uma pessoa educada. É isto que tenho a dizer. Não, eu gosto. Obrigado, Cláudio. Acho que é uma mistura dos dois, no sentido em que, efetivamente, o storyline... Eu continuo a achar que aconteceu alguma coisa com este episódio e mais, acho que os outros já estavam editados para trás e isto deu asneira. Porque eles deram as pistas todas, tal e qual como no livro. Yeah. As miúdas mencionaram o irmão no primeiro episódio. Tal e qual como no livro, uma delas diz e o nosso irmão Túlio, e a outra dá-lhe um chapadex e diz está calada. É igualzinho ao livro. Nós vemos as cenas em que a Angélica está a olhar para a torre, nós vemos as cenas em que tanto o Will como a Laura dizem que está ali alguém, e essa cena em particular em que o Will está sozinho com a Angélica, ele diz está ali uma pessoa e ela diz não, estás a ver mal, o que te leva a pensar que bem, nós também vimos uma pessoa, portanto se calhar ela não quer que se saiba. Sim. O que junta com a cena em que ela mandou o chapadex na irmã e disse, tá, mas é calada. Quando a irmã falou do irmão, podes começar a juntar 2 mais 2. E isso é tal e qual como está no livro. Mas depois no livro chegas a esta parte e as coisas são feitas com muito mais calma. Por exemplo, aquilo que eu te estava a dizer, deles o encontrarem, tipo a dançar com a faca. Sim. Eles depois a seguir, no vão de escadas a seguir, param para conversar e dizem, será que isto é o irmão da Angélica? É bem parecido com ela. Okay. Ela não diz que tinha um irmão. Exato. E explicam tudo. E isto leva-me a pensar que eles tinham mais 10 minutos de episódio em que com 30 segundos aqui, 30 segundos ali explicavam estas coisas e que tiveram que cortar a eito por algum motivo. Olha, sabes o que é que tinham feito bem? No previously deste episódio tinham posto coladas as 2 cenas das miúdas a falar e a cena dela a olhar para a torre do irmão. Era, aliás, para o irmão na torre. Era só isso. Faziam isso no previously e isto para mim já não tinha sido uma questão e se calhar até estava muito interessado na storyline dos miúdos de Chitagaz. Da forma como foi apresentado, não estou. De qualquer forma, acho que pode ser que ainda se venham a redimir para a frente, porque efetivamente isto ainda tem algum impacto, porque eles estão a viver no sítio onde estão aquelas crianças, portanto pode ser que isto ainda tenha algum impacto e só para te deixar um bocadinho mais descansado. Isto foi o episódio 4, não é? Portanto estamos em 4 de 7. Faltam 3, sim. Faltam 3, mas no livro estamos aproximadamente a 2/3. Ok. O que significa que
temos menos conteúdo e, portanto, mais tempo para consolidar o que está para trás e para fazer cenas bem feitas daqui para a frente. Ou para encherem o episódio com mais cenas que não servem para nada. Também pode ser, Ai, como aliás aconteceu. Não estás impossível. Não, como não aliás aconteceu também neste episódio com, por exemplo, a cena das bruxas. Eu isso não tenho paciência das bruxas. Antes de irmos às bruxas, deixa-me só dizer, não ganhas a Torre dos Anjos, portanto está 1-1 para Sousa versus Is Dark Materials. Vamos às bruxas. Vamos às bruxas. Que cena tão mal representada. Não sei, eu não dou atenção, eu não tenho paciência para a cena das bruxas. O quê? A Ruta Secada ia chorar quase sem dizer nada no meio de uma floresta. Nenhuma delas esteve bem, nenhuma. Podia-se dizer assim, pelo menos uma das atrizes esteve bem, a outra é que foi um bocadinho, uma performance um bocadinho, deixou um bocadinho a desejar. Não! Tiveram as três tão mal, aquilo parecia, sei lá, parecia teatro de revista. E o que é que elas vão fazer? Vão para o mundo atrás da Lyra? Não percebeste nada, não se percebeu nada, não, lá eu está. Não tenho paciência, eu não tenho paciência das bruxas. Para começar, esta cena não devia ter estado neste episódio porque foi uma cena tão curta, ou seja, não aconteceu nada às bruxas, certo? Sim. Foi só uma conversa super rápida. Podia ter estado noutro sítio qualquer. Isto não tem interferência nenhuma. Isto só tinha que estar, provavelmente, antes do próximo episódio. Mas podia ter estado 2 episódios atrás. Isto é ridículo. Pronto. Depois, mais uma vez, faltou ali 1 minuto e meio de conversa. E cá para mim, a bruxa que estava atrás da Serafina Pécala, aquilo foi só tipo alguém que ganhou um concurso e teve direito a ir vestida de bruxa para o set da série. Foi tipo, ela esteve só ali. Pronto, ela é tipo mega fã das bruxas e ganhou e pronto. Se calhar foi a pandemia, Cláudia. Não podiam ter muitos atores no set e então só podiam ter uma. Então e a senhora é o quê? Olha, ela não é importante, pode estar ali, pode apanhar Covid. Está ali caladinha, não, pode mas ser ela quer dizer, mas não está a levar com perdigotos da outra, que a outra está de costas para elas. Ela não é está lá graça. mais para trás. Esta cena, lá está. E depois há bombas e há não sei o quê. Eu não tenho paciência para as bruxas. bruxas. Eles meteram as bombas que não interessavam para nada, para dar um propósito qualquer às bruxas que não fazia falta a ninguém. Mas isso já foi mais para trás. Atenção, não é uma crítica a este episódio em particular. E depois estão a tentar intercalar a história que eles inventaram para as bruxas com a história original das bruxas. Pronto, whatever. De qualquer forma, aí concordo, esta cena não era precisa e também concordo que não se percebeu nada com aquele meio diálogo, o que é que elas vão fazer. Pois? Ouvintes, basicamente é partes das bruxas passar à frente e ignorar completamente. Não sejas assim, isto vai ser importante. Não, acho que o que é necessário saber é que elas vão para o mundo onde está a Lyra, certo? Foi isto que eu retirei. É assim, é mais ou menos. É caso para olhar o realizador nos olhos e dizer-lhe tu não devias ter feito isso. e nós devíamos passar já para a Mary Malone e não ligar nenhuma. Não, espera, deixa-me só explicar o que vai acontecer com as bruxas, é muito rápido. Então, a Serafina Pécala quer ir ajudar a Lyra, que é aquilo que ela está a decidir há 4 episódios. Se vai ou não ajudar a Lyra. Pronto. Ela já tinha decidido, se eu tomar uma posição nesta guerra é para ajudar a miúda, mas eu não sei se vou tomar. Foi preciso arderem com uma ilha e uma floresta para ela dizer, está bem, então eu vou ajudar a Lyra. Pronto. E foi essa a decisão que ela tomou. A outra, a Ruta Secada, disse, ok, eu vou contigo, mas na verdade eu quero ir ter com o Lord Asriel. Porquê? Porque quero perceber o que é que ele está a fazer e quero ajudá-lo. Porque sim. É tipo... Não é nada porque sim, não é nada porque sim. Eles não sabem... Sousa, que posso... Há uma guerra, certo? Eles não sabem o que é que o Lord Asriel está a querer fazer. Mas sabem que seja o que for, ele está do lado oposto do magistério. E é desse lado que elas também estão. Já para não dizer que falta aqui um pequeno detalhe que se soube nos livros há uns capítulos atrás, que a Ruta Secada já andou meio enrolada com o Lord Asriel aqui mais para trás, portanto se calhar... Pronto, isso explica. Isso explica que tu queiras viajar para o outro mundo atrás de um louco que está a meter numa guerra porque te enrolaste com ele há 30 anos atrás. Chama-se o poder do está tudo amor. O poder do amor é o poder do sexo. Assim está tudo esclarecido. Pronto, mas está bem, mas lá está. Isso dá uma dimensão extra às motivações daquele... Dá alguma motivação àquele personagem. Não, mas não seja percebes que ela o conhece... e que mesmo não sabendo ao certo o que é que ele está a fazer, se calhar tem um tipo de conhecimento e eventualmente de confiança na posição dele,
mas, que pronto, lá está, dá dimensão. Mas acima de tudo, acho que a ideia é esta. Eles não sabem. A Serafina só quer ir ajudar a Lyra. A outra, ela sabe que é uma guerra, ela sabe que o Lord Asriel está de um lado, ela não sabe bem o que é que ele está a fazer, mas sabe que o lado em que ele está é oposto ao do Magistério. E neste momento elas estão contra o Magistério porque eles estão a queimar tudo e estão a matar várias bruxas. Okay. Não, olha, eu acho que ela vai a querer matar o Lord Asriel, como matou a outra bruxa, não é? É capaz. Está com a cena na cabeça para ir matar a... É capaz. Se calhar eu acho que esta cena foi completamente desnecessária, de uma forma geral, mas se a quisessem muito pôr, não era neste episódio e não era onde foi. Portanto, falharam a todos os níveis e se calhar tinha ficado melhor. Eu acho que ela era desnecessária em qualquer altura, portanto é indiferente se agora se mas se quisessem se tivessem posto, por exemplo, logo na sequência da floresta a arder, em vez de terminarem o episódio que terminou com a floresta a arder, punham essa cena do ataque às bruxas um bocadinho antes do fim do episódio, depois ensanduichavam, metiam no meio uma outra cena qualquer e terminava com as bruxas a concluírem ok, então agora é o nosso contra-ataque. E... Sim, eu também acho. Eu teria posto no fim do último episódio ou no máximo no início deste. Mas ali a meio parece só que alguém mudou de canal. Sim, completamente. Sim. Não, eu acho, olha, Cláudia, eu acho que essa é a melhor maneira de descrever este episódio. Sinto que estive a fazer zapping entre demasiados canais dos quais não preciso no meu pacote de canais da Mel. E pronto, e portanto, tenho muita pena que assim tenha sido. Mas não foi a única cena desnecessária neste episódio. Porque eu acho que as cenas do como é que ele se chama, do Lord Boreal com a Senhora Coulter só aconteceram porque, e é uma crítica que eu já tinha feito na temporada anterior, deve haver questões contratuais, há uma obsessão qualquer um bocadinho incompreensível com a Ruth Wilson. Ela é muito boa atriz, é muito boa atrás, fica muito bem na câmara. Fica muito... Na câmara? Olha, mas espera, essas coisas são todas verdade, mas isso não justifica que ela tenha que aparecer desnecessariamente em todos os episódios. E este era um daqueles episódios em que não era preciso termos visto a Sra. Coulter. Mais do que isso, não era preciso termos visto a Sra. Coulter com o Lord Boreal a saltitarem entre mundos para, como é que se diz, não chegarem a lado nenhum. Foi isso que aconteceu. Não, então, mas tu tens que ir acompanhando a Coulter para depois conseguires perceber o que é que ela vai fazer, não é? Porque ela há de ter um papel agora nesta season e tu sabes que ela está à procura da Lyra, então tens que ir vendo no caminho dela a procurar a Lyra. E hoje ela aprendeu uma informação nova. Raquel, mais ou menos, tu pelo teorema do valor intermédio, tu sabes que se um personagem está no ponto A e de repente está no ponto B, tu ficas a saber, só por veres o personagem no ponto B, tu ficas a saber que ele percorreu o caminho do A para lá. Portanto, em certos momentos, dependendo da qualidade da viagem, tu se calhar não precisas de ver a viagem, só precisas de saber que ela aconteceu. E é isso que eu sinto com a Coulter. Independentemente do sítio para onde ela esteja a ir, com quem ela esteja a ir, 15 segundos de diálogo no momento em que ela lá chegasse a explicar como é que tinha ido, ou estas cenas um bocadinho mais curtas nesse momento, fariam mais sentido do que aqui. Aqui foi só lá está, zapping para o Travel Channel mas da é que Sra. depois Coulter. acho que corres um bocado o risco de depois, se ela não aparecer e só perceberes que ela vai do caminho A até ao caminho B ou até ao caminho C, ou seja o que for, sem estás a acompanhar desta maneira, corres um bocado o risco de quando ela aparecer realmente a fazer qualquer coisa, ficas a pensar, olha, já não me lembrava que esta personagem existia. E parece que aparece assim de paraquedas. A sério? Achas que corríamos o risco de, não tendo visto a Coulter neste episódio, quando ela aparecesse num próximo episódio, achas que corríamos o risco de nos perguntarmos quem é que será que é esta personagem? Já não me lembro dela. Não, eu estou a falar ao longo da série, da season. Não, olha, eu tenho a dizer, eu concordo muito contigo, Sousa. Acho que a cena da Coulter com o Boreal foi altamente desnecessária e aquele passeizinho por entre os mundos também. Não sei se é razões contratuais ou não, mas também já disse isto na última season. Acho que nos livros nós passamos muito tempo sem ver a Coulter, porque
nós seguimos o ponto de vista de muitos personagens. Por exemplo, nós temos um capítulo do Lee, nós temos um capítulo das bruxas, nós temos um capítulo da Lyra e do Will, mas nós não temos capítulos da Sra. Coulter, se calhar o livro todo. Este em particular. Ok. Sabes algumas coisas da Sra. Coulter por vista de outros personagens, mas a Sra. Coulter não é um daqueles personagens que tu segues a história da perspectiva dela. E portanto, ou seja, para eles a porem, eles basicamente têm que preencher as lacunas do que é que ela teve a fazer no meio. E eu percebo que a queiram pôr. Eu percebo por ser a Ruth Wilson, não sei se razões contratuais ou não, mas efetivamente é uma grande atriz, traz muito à série, não só a atriz, mas o personagem em si, e eu percebo que a queiram pôr. Concordo contigo, não é necessário fazê-lo em todos os episódios. Exato. Olha, por oposição a um episódio anterior em que ela teve uma cena que, segundo percebi pela vossa conversa, nem sequer estava nos livros originais, todas as maquinações intriguistas dela no magistério. O episódio em que ela está a manipular os cardeais, lembram-se desse episódio? Sim. Pronto. Essa cena, nesse episódio, todas as cenas dela, são para aí umas 3 ou 4, e essas cenas contam uma mini história com princípio, meio e fim. Há uma razão, eu saio desse episódio a sentir que, independentemente disto estar nos livros originais ou não, há uma razão para termos visto isto a acontecer. Ajudou a avançar um bocadinho a trama em relação ao magistério, nem que seja para o encostar a um canto agora durante uns tempos. Portanto, deu-lhe uma espécie de conclusão, mostrando quem é que agora está no poder e qual é que é a posição do magistério. Motivou o ataque do magistério às bruxas. Teve um propósito. E, portanto, eu não me senti nada desconfortável com vermos imensa Ruth Wilson nesse episódio. Neste, qual é que foi o propósito desta subtrama dela? Então ela descobriu onde é que está a Lyra neste momento. Ok, Raquel, sim, mas qual foi a história? Do ponto de vista do argumento, qual foi a história dela? Onde é que estiveram as ações dela? O dilema? Onde é que está o nó e o desenlace? Não há história para estas cenas da Coulter. Foi voyeurismo. Estas cenas foram voyeurismo. É o que eu te digo. Eles estão muito bem nas cenas que seguem à letra do livro, nas cenas que adaptam ipsis verbis, e eles estão muito bem nas storylines que introduzem. E, por exemplo, em relação à Ruth Wilson, tivemos essa storyline do magistério, que foi brutal. Tivemos no último episódio a cena dela com o Lee Scoresby, que também não faz parte do livro, acho que eles nem sequer se cruzam, e que foi brutal. Yeah. E que valeu a pena, e lá está, não fez a história andar, mas trouxe-te uma dimensão, tanto a um personagem como ao outro, Sim. que valeu a pena ver. Exato. Esta não valeu. E o que é que eu acho que está a acontecer aqui? Nós havemos de continuar a ver esta cena, portanto o Boreal disse que a estava a levar para a outra Oxford, não é? Portanto, nós havemos de ver essa continuação. Também sabemos que neste momento o Will e a Lyra estão a planear e buscar o heltiómetro. Portanto, acho que não estou aqui a spoiler ninguém quando digo que se calhar há aqui uma convergência de planos para o mesmo sítio. Certo. Pronto, até porque o Boreal quer levar a Sra. Coulter precisamente porque sabe que a Lyra vai voltar. Claro. Para buscar o heltiómetro. Nos livros nós não vemos esta conversa de café. Lá está, é o Boreal a tomar café, pronto. Sim. Não vemos o Boreal a tomar café com a Sra. Coulter. Já só vemos quando ela está em casa dele. Ok. Mais do que isso, é a chave para a Lyra finalmente se lembrar de onde é que o conhece. Ok, quando o vê com a mãe. Porque ele estava tão fora de contexto, tipo, noutro mundo. Sim. Que ela não tinha, até este ponto, ela não tinha percebido de onde é que o conhece. Ela sempre que o vê pensa, eu conheço este homem de algum lado. Sim, é como quando tu vês aquela pessoa que trabalha no restaurante onde tu gostas muito de ir, mas vês essa pessoa no cinema e ficas tipo, eu conheço esta cara de algum lado, mas não estou a ver de onde é que é. Pronto, a Lyra estava literalmente noutro mundo, portanto, coitada, não se lembrou de uma pessoa que viu numa festa uma vez. Sim. Quando é que ela se lembra? Quando lá vai e dá de caras com a mãe em casa dele. Sim. E tipo, bate-lhe a cena. O que é que acontece aqui? Eles mudaram a história de maneira que o Boreal já lhe disse quem é. E ela já percebeu de onde é que o conhece. Nós já nem sequer precisávamos da porra da Sra. Coulter para nada. Pois. No entanto, como eles querem fazer a cena em que a Sra. Coulter está em casa dele, resolveram fazer uma introdução
E pronto, e lá está, tal como na primeira season, temos uma cena do Boreal a tomar café que não interessa para nada. Totalmente de acordo. Portanto, espera lá, tu entretanto paraste de fazer a contagem. Portanto, foi mais um ponto para mim por causa das bruxas e outro ponto para mim por causa da Sra. Coulter, não é? Sim, mas esses foram os mesmos que eu tinha dito que eu por mim teria posto noutro sítio. Esta da Sra. Coulter até acho que não era particularmente necessário. Portanto está 3-1. Ok. Pronto. Podemos ir à Mary Malone, Raquel. A Mary Malone ganha a sério, não? Estava tão fixe assim. Ganha para ti, para mim perde. Então. Então, conta lá. Eu já calculava. Não, mas eu dou-te o avanço. Não, eu gostei. Não, estava a avançar para a Mary Malone, também gostava de saber a tua opinião, mas porque acho que primeiro tenho uma dúvida, porque já não me recordo e quero perguntar à Cláudia, que está assim a ler agora mais recentemente. E depois, porque acho que o diálogo da Mary Malone que ocorre com a questão do computador, etc., acho que está muito similar e estou com receio da forma como as pessoas que estão a ver a série vão reagir ao final dessa conversa, que é, então, mas quem é que são vocês? A vossa mente não é humana, pois não? Uhum. E lá do outro lado respondem, não, somos anjos. Uhum. Já depois de terem respondido que a matéria negra tem consciência, etc. E que é o mesmo que o pó da Lyra, que as sombras têm a matéria negra, e é o mesmo que o pó da Lyra. E a questão que eu tenho para colocar à Cláudia é, nos livros, era através de voz ou através de comunicação escrita no ecrã? Escrita, não é? Pronto, é que eu tinha essa ideia. Nos livros ela faz... Da forma. Não, eu gostei muito da parte da voz. Nos Yeah. livros ela faz o que a Lyra lhe disse e consegue pôr letras no ecrã. Portanto, ela escreve e o computador responde. Aqui resolveram pôr voz. Eu achei que sim, dá alguma personalidade. Sim. Vocês estão agora, estão as duas bêbadas com... Não. É uma forma de comunicar. Se ela conseguia escrever ou se conseguia através de uma aplicação de voz. Estamos num tempo tão mais avançado que tipo um bot escrito é tipo qualquer coisa que qualquer suporte técnico tem. Tipo, era só parvo. Eu gostei. Eu não gostei nada. Não gostei nada. Diz que fosse escrito ou não te lembravas de todo que ela conseguia... Pegaram numa cena que podia ter sido sublime e tensa, com coisas a aparecerem escritas, como aliás era aquilo que a Lyra tinha dito há não sei quantos episódios. Lá está, mais uma vez, mudam as coisas, mas esquecem-se de a parte que fazem tal e qual. Pronto, depois está relacionada. Pronto. E isso para mim teria sido fantástico de ver, até assustador, o computador a responder de volta. E isto que tivemos foi má ficção científica dos anos 80. Com um computador com uma vozinha robótica porque uma coisa é que deixa-me tentar arranjar um exemplo. No Parque Jurássico e no Tubarão e nos grandes filmes de monstros, o grande monstro só aparece para aí a 2/3. O que é realmente assustador é ele não aparecer. O impacto que tem é tu não veres todas as suas dimensões logo de rajada. E aqui acho que descaracterizou ao darem uma voz aos anjos, vamos pôr assim, para já, ao darem uma voz aos anjos, acho que descaracterizou completamente, pegou numa coisa que podia ser misteriosa. Não, o que ia ser em vez de aparecer uma cena escrita num ecrã, conseguiram criar uma aplicação de forma a que saia em formato de voz. Acho que é só o formato que muda. Eu acho que era o que o Cláudio está a dizer. Estamos numa época mais moderna, era demasiado simples aparecer uma cena escrita no ecrã, aparece com uma voz robótica, que não é dos anjos, é uma aplicação que conseguiram criar. Não sei termos técnicos. Não, mas é que isso é problemático, Raquel. Porque tu numa máquina que consegue reproduzir símbolos, tu dizeres-lhe a essa máquina, ok, já que consegues reproduzir visualmente bits, zeros e uns para fazer aparecer símbolos no ecrã, então, olha, agora tens este conjunto de símbolos disponível e que a máquina faça uso desses símbolos para comunicar contigo de uma maneira que sabe que tu vais conseguir interpretar, ou seja, através de letras, tendo em conta aquilo que sabíamos que eram os poderes daquela máquina. Isso para mim faria sentido.
batia tudo certo. E foi aliás por isso que a história foi escrita dessa maneira, porque assim fazia sentido. Aquilo que nos chegou agora é a máquina a dar um salto extra de inteligência e a conseguir comunicar de uma maneira para a qual não estava programada. E portanto aquilo foi magia, não foi ciência. Pegaram numa cena sobre ciência e transformaram numa cena de magia. E eu acho isso tremendo. Sousa, acho que te está a faltar um detalhezinho que provavelmente já não te lembras, porque eu também não me lembrava dos livros, e que pode fazer a diferença e que pode justificar esta escolha da série. Então ajuda-me. Quando ela põe a máquina a escrever, para começar, deixa-me só dizer que estamos a adaptar, não pode ser tudo igualzinho, porque ela nos livros chega ao laboratório depois de ter estado a escrever código em casa com uma disquete. Brutal. Só para dizer que hoje em dia, se alguém chegar com uma disquete, é capaz de ser problemático. Pronto. Mas pronto, então, ela programa qualquer coisa para, lá está, a zeros e uns, a máquina escrever ou pôr as coisas em letras. Em vez de responder por símbolos, organizar-se em formato de letras. No entanto, ela fica super surpreendida quando ela começa a pensar coisas e a primeira coisa que a máquina lhe diz, tal como aqui aconteceu, foi tipo, faz uma pergunta. Ela está a dizer qualquer coisa e a máquina está a escrever o que ela está a dizer e ela fica super surpreendida e fica tipo, what? Igualzinho ao que ela ficou quando ouviu a voz, porque o texto aparece encostado à esquerda e as respostas da máquina aparecem encostadas à direita. E é referido no texto que ela fica super surpreendida porque não está a utilizar nenhum tipo de processador de texto, não está a utilizar nenhum tipo de ferramenta desse género e, portanto, ela não faz ideia, é escrito desta forma, ela não faz ideia de porque é que o texto está a aparecer naquele formato específico, identado à esquerda ou à direita, com aquela cor ou não sei o quê, não foi ela que pôs isso, seja o que for, é quem lhe está a responder que está a decidir assim. Ok? Tudo bem, e, mas, portanto, mas ainda assim dentro das limitações da máquina. O meu problema não é com dentro das limitações a máquina fazer coisas para as quais não estava programada ou pouco expectáveis por parte da Mary Malone. O meu problema é com a máquina dar um salto extra para lá daquilo que são as suas capacidades. Mas porquê? Mas achas que a máquina em si, que é um computador, não tem acesso a voz? Cláudia, para onde é que o som está a sair? Eu até tenho a sensação que aqueles... Aquilo é um computador! Tá bem. Eu até tenho a sensação que os gráficos estavam a sair para cá do monitor. Não, isso é só efeito visual. Não, eu acho que eles pegaram, foi da mesma maneira que o que eles conseguiam fazer nos anos 80 foi o texto encostou à esquerda e pescou 3 vezes. Sim. Agora, eles pegaram em tudo e de repente tens tipo uma assistente do Google que é um assistente das sombras. Pronto, está bem. E tu dizes aí Google e ela responde, aquilo é um computador. Aquilo é um computador, tem ficheiros de voz lá dentro, tem áudio, tem colunas, certeza, tipo, porque é um computador de 2020. Pronto, e portanto acho que a máquina tem essa capacidade. Opa, eu só queria deixar uma coisa clara. Efetivamente houve muitas coisas neste episódio que eu achei que foram mal escritas, mal realizadas, mal editadas, mal representadas. Acho que a história foi toda muito mal montada, demasiadas subtramas. Nenhuma destas coisas é, para mim, sequer um tiro ao lado. Foi exatamente assim. Contudo, eu tenho muita pena que assim tenha sido. Porque a história deste episódio, as revelações que são feitas neste episódio são brutais. Nós avançámos imenso em termos de conhecimento do que é que está a acontecer e é fascinante e finalmente começamos a ter uma noção da dimensão gigante desta história, que não é nada a história de uma miúda que tem uma maquineta, como nos parecia no início da primeira temporada, e que vai viver aventuras em busca do pai perdido. Não é nada disso. Isto é tão maior e é fascinante, e tenho muita pena que o momento do desabrochar da flor, que este episódio foi isso para mim, é o momento em que tu descobres que existe a faca subtil, o que é que a faca subtil faz, como é que a mecânica de abrir mundos funciona, quem é que descobriu aquilo, a cena de serem sido filósofos que começaram a tentar descobrir o que é que existia entre os átomos
e depois do lado de cá, Mary Malone, a história das sombras, as coisas que as sombras lhes dizem, afinal somos anjos, afinal aquilo que nós queremos é vingança, é por isso que temos ajudado a humanidade, a oposição que é estabelecida no diálogo entre o Grumman e o Lee, que não é uma oposição clássica e infantil de bem contra o mal, é uma oposição de opressão versus liberdade. Os temas profundos desta série vieram todos ao de cima numa cascata neste episódio de merda. E é tipo, eu arrisco-me a dizer que até foi demais. Eu se até aqui andava a dizer como é que eles vão encaixar a história toda em tão poucos episódios que faltam, arrisco-me a dizer que eles encaixaram-na toda aqui. Sim. Pronto, falta ao final, mas eu continuo a achar que foi demais. Não foram só storylines a mais, foi história a mais. Sim. E para teres uma noção, eu não percebo o que é que passou pela cabeça destas pessoas que acharam que o episódio 4 era aquele que tinha que ter tudo. Porque para teres uma noção, tu perguntaste-me hoje, espero que tenhas lido os livros, porque eu quero confirmar algumas coisas. E eu efetivamente fui ler ora, o primeiro capítulo chama-se A Torre dos Anjos e é precisamente toda a storyline da Torre dos Anjos. Até aí tudo bem. O segundo capítulo que eu li a seguir à Torre dos Anjos chama-se O Xamã e é precisamente toda a história, desde que o Lee sai da última cidadezinha dele até falar tudo com o Grumman, o Jopari, não sei o quê, e voltar. Depois há um capítulo que eles saltaram, que vamos ver no próximo episódio de certeza. Aliás, desculpa, há o capítulo da Torre dos Anjos, depois há um que eles saltaram, depois há o do Xamã, e depois há um que eles saltaram, que é das bruxas, porque isto que nós estamos a ver das bruxas é tipo de há 3 capítulos atrás. E já houve mais coisas das bruxas pelo meio, mas pronto. Portanto, saltaram um, depois fizeram o Xamã, depois saltaram o outro, e depois fizeram o da Mary Malone. Ou seja, isto, mesmo nos livros, esta informação é toda muito mais espaçada. Estás a perceber? É tipo, sim. E eu percebo que eles não queiram pôr 50 minutos só de Lyra e Will, e ninguém lhes está a pedir isso, mas achei que, a sério, precisavam de pôr tipo os 3 capítulos mais importantes do livro no mesmo episódio. Achei que foi um bocadinho demasiado. Foi demasiado, foi demasiado. Nós tivemos, tens a storyline da Lyra e do Will, tens a storyline do pessoal do gajo da torre, porque tem direito a uma cena só para ele, o que mostra a conclusão da sua storyline pessoal. Tens a storyline do puto que ataca o Will, porque lá está, tens uma cena só para ele, o que mostra que havia uma storyline só dele. Tens a storyline individual do Lee e a storyline do Grumman, que se cruzam neste episódio. Tens a storyline das bruxas. Tens ainda a da Senhora Coulter e do Lord Boreal. A do Lord Boreal, pronto, eu até lhes dou de bónus que não há uma só do Lord Boreal, porque ele aparece na storyline da Coulter e na storyline deixa-me contar mais uma, Mary Malone, que tem dentro dela 2 mini storylines, a cena do financiamento, que é uma coisa própria, e a cena do seu caminho individual na comunicação com os anjos. Eu assim de repente tenho aqui, estou a olhar para os meus dedos, contei 8 storylines diferentes num único episódio. E se calhar esqueci-me de alguma. Epá, é demasiado. Que pena tão grande. Num episódio que podia ter sido tão bom. Que pena tão grande que tenha sido tão atafolhado de coisa desnecessária. É esta a minha sensação em relação a este episódio. Contudo, as coisas boas que vieram ao de cima foram muito boas. e não há dúvida. Deprimi-te, Raquel. Um bocadinho. A mim também me deprimiste. Vocês vinham muito entusiasmadas com este episódio e eu matei a vossa felicidade. Mais ou menos, mas pronto, olha, às vezes acontece. Peço desculpa. Acho que aquela pontuação que eu ia dar no final já não vou dar uma mais pequenina. Mas sim, olha, eu na altura, quando estava a ver o episódio, eu não fiquei com essa impressão que vocês ficaram. Eu senti-me feliz a vê-lo, gostei. Tipo... Eu gostei muito, mas senti-te afilhado. Especialmente quando eles cortaram a meio da aprendizagem da faca do Will para irmos ver, sei lá o quê, não sei se foi as bruxas. Acho que foi as bruxas, sim. Acho que foi as bruxas. Desnecessário. Não, e deu uma perspectiva também diferente. Acho que vou ficar mais atenta no sentido de perceber-se, porque às tantas a pessoa lendo os livros e tendo os livros presentes e vendo a série, se calhar às vezes eu chego a determinadas conclusões, mas quem não leu
pode ficar um bocado mais baralhado e acho que vou dar um bocadinho mais atenção a esse ponto. É isso que eu gostava de deixar aqui um apelo aos nossos ouvintes que não tenham lido os livros e que estejam, portanto, a entrar em contacto com a história através da série e, claro, dos nossos episódios, portanto já sabem bem de coisas. Se está a ser confuso para vocês e se têm perguntas, deixem-nos as vossas perguntas. Sim. Podem fazê-lo em qualquer uma das nossas plataformas das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. E portanto, acho que estão completamente à vontade. Podem inclusive enviar mensagens de áudio. É uma coisa que alguns ouvintes fazem de vez em quando e nós adoramos depois poder incorporar essas mensagens aqui e respondê-las em direto. Acho que é uma coisa divertida. Mais a Cláudia, porque eu não gosto muito pessoas de uma forma geral, mas muito menos dos nossos ouvintes, odeio-os um bocado, mas estou a brincar, mas sim, é uma coisa gira que podem fazer. Eu achei que estavas a ir numa direção diferente, Cláudia, pensei que ias aconselhar que os ouvintes lessem os livros originais. Isso claro, é tipo sim, mas acho que para compreender a série, na verdade não precisam de ler os livros, porque nós lemos e fizemos o trabalho de casa, portanto podem só perguntar-nos. Como aliás o Sousa faz às vezes, mas como ele de qualquer forma tem alguma lembrança da história, se calhar também há coisas que tu entendes, os pontos-chave, porque os pontos-chave tu sabes. Sim. E portanto pode ser ainda mais confuso do que o que está a ser para ti. Este foi o primeiro episódio, desde que começámos a fazer review de His Dark Materials, em que eu tive vontade de ir ler os livros. Para tu teres uma ideia do quão amargo foi para mim este episódio, foi de género, não, eu lembro-me de que isto era bom, sabes? Eu lembro-me que isto era bom. Mas não desapontar-te, foi o episódio que eu senti mais próximo dos livros. Mais ipsis verbis. Sim, que engraçado. Mas pronto, olha, é o que é. Espero não ter deixado os ouvintes tão tristes como deixei as minhas colegas. Não, quer dizer, acima de tudo não percam a esperança, porque os próximos são. Eu acho que o próximo episódio vai ser espetacular. Eu estou com boa vontade de ver o próximo e falta uma semana. Também eu. É assim, vida. Temos que aguentar. Então, e podemos ir aqui à pontuação ou ainda gostavam de falar sobre mais algum ponto assim em específico? Não, eu acho que já bati no ceguinho que chego. Também acho que sim. Então quem é que ganhou? Foi o Sousa que ganhou e a série perdeu, não é? Aí 10-3. Não. Estávamos 3-1 na minha última contagem, mas a Mary Malone, pronto, eu dou esse ponto. À série fica 3-2, Pronto, ok. E pode ser que algum dos outros ainda se redima quando entendemos num próximo melhor episódio, a história exatamente. nos próximos episódios. Talvez. Então, olha, eu vou dar vou avançar com a minha pontuaçãozinha, assim já decidida. Sei que depois vocês gostam de explorar a vossa opinião em relação às vossas pontuações. A Cláudia, entretanto, também gosta de opinar sobre todas. Eu gosto de avançar só com números. Eu ia dar um 8zinho a este episódio, mas depois desta nossa conversa, acho que vou dar um 7.5. Ok. Um 7.5, sim. Okay. Com a esperança de que no próximo episódio as coisas voltem ao que é suposto. Está bem. Então e quem é que é assim? Sou eu? És tu. Então nesse caso, pronto, eu dou um 5.5 a este episódio. Ai, que sim. A sério, Cláudia, é tipo, este episódio tem uma nota positiva por um triz. Ok. Mas já, fiquei mesmo triste. Mas não me vou alongar porque já tivemos hora e meia de mim a bater no episódio. Dá-lhe, Cláudia. Pronto, então eu consigo ver as coisas óbvias e práticas. Também fiz as minhas críticas, concordo com muitas das que disseste. Ainda assim não posso deixar de dar uma pontuação emocional. E este episódio, como diz a Raquel, eu fui muito feliz a ver este episódio. E portanto não vou dar mais do que dei no último, mas também não me sinto bem a dar menos, porque a minha felicidade vem a aumentar de episódio para episódio. E portanto vou dar o mesmo que dei no último, que foi um 8,5. O viés.
Mas olha, eu viés de quê? Ter uma opinião que é tipo baseada nas minhas experiências de vida e nas emoções que eu sinto. Desculpa, sim. É justo, é mais que justo, é para isso que aqui A Cláudia estamos. não é para influenciável como eu. Não é influenciável como eu. Pronto, então olha, estando a review feita e o rating dado, resta-nos apenas convidar os nossos ouvintes a aparecerem já neste sábado no grande quiz do drama. Procurem-nos em www.facebook.com/agentes do drama. Na secção de eventos vão encontrar um evento chamado Quiz do Drama, com um link direto para o servidor do Discord, onde vamos brincar um bocadinho, vamos fazer um quiz. São 30 perguntas sobre cinema e televisão, é uma coisa muito descontraída, é só para a gente se divertir. E apareçam, venham conversar com os agentes do costume e também com os outros ouvintes que participam. É sempre engraçado. De resto, podem continuar a seguir-nos até ao final do ano com os nossos relatórios sobre Roswell, New Mexico, saem normalmente às sextas, e Mandalorian, que sai normalmente aos sábados. E assim de repente acho que não há mais nada, pois não, Cláudia? Não, e Dark Materials e pronto, está bom. Mas o que é que vocês querem mais? Têm mundos paralelos a meio da semana, têm extraterrestres no final da semana, têm Guerra das Estrelas e Baby Yoda ao fim de semana. Tipo, o que é que se pode querer mais? É isso. Então pronto, minhas queridas, assim sendo, 2 beijinhos subtis nessas facas de 2 gumes que trazem convosco, e para os ouvintes, até para a semana. Tchau. Tchau, até para a semana.